Olá, boa tarde. Meu nome é Alexandre Dias da Costa, sou aluno do MBA em Gestão Empresarial FGV, turma 12 da Unidade Paulista. Vou falar um pouco sobre o livro Os Axiomas de Zurique. Os conselhos secretos dos banqueiros suíços para orientar os seus investimentos. A proposta desse vídeo é apresentar um resumo do livro e alguns comentários pessoais. O livro é de leitura descomplicada e agradável, de forma que vale a pena investir tempo em sua leitura. O livro Os Axiomas de Zurique foi escrito em 1985 por Max Gunther. A proposta do livro, conforme sua introdução, é apostar para ganhar. Ainda em sua introdução, o autor, jornalista inglês que viveu a maior parte da vida nos Estados Unidos, busca posicionar a visão de sucesso dos suíços cuja terra não é das mais privilegiadas do mundo, sem muitas riquezas. Entretanto, segundo o autor, os suíços estão entre as pessoas mais ricas do mundo. Em renda per capita, comparam-se aos americanos, alemães e japoneses. Sua moeda é a das mais fortes do mundo. O autor, com propriedade, postula que os suíços são os investidores, especuladores e jogadores mais espertos do mundo. Desta forma, os axiomas de Zurique tratam de riscos, de como administrá-los. Se você estudar os axiomas com a atenção que merecem, eles são capazes de possibilitar que ganhe mais apostas do que acreditava ser possível, ou seja, é capaz de ficar rico. Em sua forma final, são 12 grandes axiomas e 16 axiomas menores. Porém, o que é um axioma? A palavra vem do grego, significa considerar válido. Entre os filósofos da Grécia Antiga, um axioma era uma afirmação que poderia ser vista como verdade sem nenhuma necessidade de prova. Importante citar que os axiomas são muitas vezes contrários às recomendações às quais estamos acostumados a ouvir. A sua utilização requer, sobretudo, abdicar de alguns paradigmas. Outro aspecto importante é que eles não devem ser analisados isoladamente. São um conjunto de boas práticas que devem ser utilizadas como um todo. Há casos em que o autor cita bons exemplos de utilização dos axiomas individualmente por algumas pessoas, porém, tais casos não foram casos de sucesso. Porém, vamos aos axiomas. O primeiro axioma trata do risco, né? De acordo com o autor, a preocupação não é doença, mas sinal de saúde. Se você não está preocupado, não está arriscando o bastante. Através de histórias reais, o autor explica e exemplifica com clareza o objetivo do primeiro grande axioma. Ele manda arriscar o dinheiro e não ter medo de se machucar. Diz que os riscos não são grande coisa e que são a única chance de se colocar acima da pobreza. O preço a pagar é uma preocupação constante, permanente. Porém, isso é um molho, ele coloca como se fosse um molho que dá valor à vida, né? Insiste que, uma vez dominado o estado permanente de preocupação, não se passa mais a vida sem ele. Existem dois axiomas menores, né? O que se trata de apostar o que vale a pena e resistir à tentação das diversificações. Entre apostar o que vale a pena, pode-se mencionar não aplicar pequenas quantias, pois você nunca, arriscando pouco, você nunca vai se tornar rico. E resistir às diversificações, porque se uma aplicação der certo e outra não, você vai ficar na média, e isso não o levará a ficar rico. O segundo grande axioma fala da ganância. A meta, o lema é realize o lucro sempre cedo demais.
Não espere alto atingir o pico, não espere que um período de ganhos prossiga indefinidamente. Não teste a sua sorte demais. Parta do pressuposto que tais períodos são breves. Quando atingir uma linha de chegada previamente estabelecida, liquide a posição e caia fora. Faça-o ainda que tudo pareça estar bem. Ou existe um segundo axioma menor que o autor comenta, que trata-se de entrar no negócio sabendo quanto quer ganhar, quando chegar lá caia fora. Isto é, estabeleça uma posição, uma meta. Uma vez atingida aquela posição, saia daquela posição de investimento. O terceiro grande axioma fala da esperança, mais um aspecto psicológico, e comenta o seguinte: quando o barco começar a afundar, não reze, abandone-o. Desta forma, diferentemente dos outros axiomas, ele fala de quando as coisas vão mal. Sugere para não ficar parado, estático, quando surgem problemas. Diz para cair fora rápido. Ele cita alguns obstáculos que são comuns à implementação, como o medo de se arrepender, incapacidade de abrir mão de parte de investimento e a dificuldade de admitir erros. De forma que assim, utilizar esses ensinamentos requer prática e autoconhecimento. Um axioma que é derivado desse terceiro grande, um axioma menor, é aceitar as pequenas perdas com um sorriso, como fatos da vida. Isso deve ocorrer uma grande parte da vida de um investidor. Já o grande quarto axioma fala das previsões. O comportamento do ser humano não é previsível. Diz para você não montar o seu programa especulativo baseado em previsões, porque isto certamente vai dar errado. Esquecer todos os prognósticos. Ninguém, assim, no mundo do dinheiro, ninguém tem uma ideia concreta do que vai acontecer no futuro. Pede para que você trace o seu projeto de investimento ou especulação em reações rápidas a eventos que você vê à sua frente na hora. Bom, o quinto grande axioma fala de padrões. Até começar a parecer ordem, o caos não é perigoso. Adverte que não veja ordem nas coisas onde não existem. Explica de forma geral que assim, a mente humana ela tende a colocar as coisas em ordem, não lida bem com o caos. Ele comenta para esse grande axioma que se deve estudar a especulação na qual está interessado e quando topar com algo que pareça bom, aposte. Cita ainda o fato de que não se pode confiar em nenhuma fórmula que ignore o papel dominante da sorte. E a sorte faz parte do jogo. À medida que o tempo passará, você vai se tornar um especulador melhor, mais esperto. Derivam os axiomas menores desse grande axioma. O cuidado com a armadilha do historiador, do grafista, com a ilusão de correlação e causalidade, e ainda a falácia do jogador, pedindo para que se tenha prudência. Muitas vezes você numa situação de jogo acredita com sorte, muitas pessoas ao cassino, em vários exemplos que o autor dá, se consideram com sorte e acabam perdendo muito dinheiro. O sexto grande axioma fala da mobilidade e pede para evitar lançar raízes que tolhem os seus movimentos. Quanto mais procurar aquela sensação de estar cercado pelo antigo, pelo conhecido e confortável, menor será a sua chance, menor será o seu sucesso como especulador. Deste axioma derivam axiomas menores. Numa operação que não deu certo, não se deixe apanhar por sentimentos como lealdade ou saudade, e também jamais hesite em sair de um negócio se algo mais atraente aparecer à sua frente. O sétimo grande axioma fala da intuição. Só se pode confiar num palpite que possa ser explicado. Então, de forma que assim, o processo
como o processo da intuição não tem nada de mágico nem de outro mundo, é uma manifestação da experiência mental absolutamente comum, de se saber alguma coisa sem saber como se sabe. O autor coloca a seguinte situação, né, que ambas as atitudes são erradas: ridicularizar categoricamente os palpites ou confiar neles indiscriminadamente. É preciso bastante cautela. Ele coloca de forma que tratar com cuidado e ceticismo para não utilizar mal esse grande axioma. E também pede extremo cuidado, né, jamais confundir palpite com esperança. O oitavo grande axioma fala da religião e do ocultismo. Coloca que é improvável que entre os desígnios de Deus para o universo se inclua fazer você ficar rico, né? A leitura faça a sua parte, não espere que Deus irá enriquecê-lo. Os axiomas menores, ele coloca que se a astrologia funcionasse, todos os astrólogos seriam ricos, e também que não é necessário exercitar uma superstição, podemos curti-la desde que ela conheça o seu lugar. O nono grande axioma comenta do otimismo e do pessimismo. Otimismo significa esperar o melhor, mas confiança significa saber como se lidará com o pior. Jamais faça uma jogada por otimismo apenas. Bom, vamos falar um pouco do 10º grande axioma, fala do consenso. Ele explica a questão, né, o lema, fuja da opinião da maioria, provavelmente ela está errada. Não precisamos falar muita coisa a respeito desse grande axioma. O autor até cita que a maioria das pessoas não é rica exatamente por não observar este grande axioma. Deriva desse grande axioma um axioma menor, que jamais embarque nas especulações da moda, né? Com frequência, a melhor hora de se comprar alguma coisa é quando ninguém a quer. O 11º grande axioma fala da teimosia, né? Se não deu certo da primeira vez, esqueça. De algum modo você tem de derrotar essa vontade de perseverar quando a perseverança está levando ao buraco, né? O axioma menor que deriva desse grande axioma é: jamais tente salvar um mau investimento fazendo preço médio, né? Preço médio é uma política, né, de investimentos. Quando você faz a aquisição de algumas ações ou alguma coisa, depois de um certo tempo as ações elas perdem o valor. Perdendo o valor, você tenta recuperar o valor comprando mais posições a um valor menor do que você havia comprado inicialmente. O autor cita que isso não é uma boa política, isso é a política do preço médio, né? O 12º grande axioma comenta do planejamento, né? Planejamentos a longo prazo geram uma perigosa crença de que o futuro está sob controle, né? É importante jamais levar muito a sério os seus planos de longo prazo, nem os de quem quer que seja, né? Só existe um plano financeiro a longo prazo que você precisa, né? Segundo o autor, é o plano de ficar rico. Não dá para saber nem para planejar o como, né? Tudo que você tem de saber é que irá conseguir de um jeito ou de outro, né? O axioma menor que deriva desse, e é bastante direto, né? Fuja de investimentos a longo prazo. Esse axioma, esse menor inclusive, ele é um dos mais polêmicos na minha opinião. Bom, é isso. Espero que tenham gostado e reflitam e pratiquem os axiomas. Desejo a todos ótimos investimentos e especulações. Obrigado ao professor Cristóvão pela oportunidade. Alexandre Costa para o FGV Management. Até mais.